Olá pessoal, bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana e eu sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, da pergunta 1003 a 1009. Vamos iniciar com uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada por mais um dia de estudo, que possamos, Senhor, manter os nossos pensamentos sempre elevados, que possamos concretizar a cada dia todos os ensinamentos que recebemos, seja com cada um dos jovens, com cada uma das pessoas que estiverem assistindo esse estudo, que possamos nos fortalecer e seguirmos sempre no caminho do bem. Que seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais do bem, em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá, né? A pergunta 1003 pergunta se a duração dos nossos sofrimentos na vida futura ela é arbitrária ou se ela vem de uma lei. O que é muito legal da doutrina espírita é que ela traz para a gente uma fé raciocinada. A gente consegue ver coerência, ver lógica em tudo que nos cerca, né? Então, gente, tudo que Deus faz é perfeito. E tudo está debaixo de uma lei que é para todos. Nada acontece por preferência, né? Deus não joga dados com o universo, né? Como já dizia aí o nosso bom e velho Einstein. Tudo está sobre a chancela de Deus, sobre os cuidados de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Para a gente compreender que as penas, os sofrimentos, as dores, né? As penas são as dores que nós passamos, elas terão um tempo, uma duração. E qual é a duração desse sofrimento? Está diretamente relacionado ao grau de entendimento, né? O tempo necessário que a pessoa precisa para entender onde errou, como errou, corrigir, passar pela prova, né? E acertar. Então, está diretamente relacionado a isso. E esse conceito de sofrimento e felicidade, ele está realmente dentro de nós, né? Nós precisamos compreender que não está fora de nós, não está nos bens materiais, não está no status, na aparência, e sim dentro de nós. E tudo isso a gente consegue pautar nesse entendimento de que as provas, as dores, as penas, elas vêm para nos ensinar. Ela vem para trazer para a gente, né, de acordo com a nossa evolução, que nós vamos progredir. E ao passar por todas essas provas, nós ganharemos entendimento, ganharemos melhoria, qualidade na nossa vida, logo nós teremos um estado de felicidade melhor, né, maior e permanente durante a nossa caminhada. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a nossa encarnação, uma encarnação longa, né? Ela tem em torno de 100 anos. E isso, frente à eternidade da nossa existência, isso é um espaço muito curto. Então é interessante a gente entender que nós estamos numa caminhada, que hoje o que a gente sofre, o que a gente passa, pode parecer que não terá fim, mas sim terá fim de acordo com a nossa melhoria, com o que a gente vai traçar para a gente, com o nosso entendimento que nós somos os protagonistas dessa modificação. No plano espiritual, na erraticidade, o espírito ele passa por situações diferentes das situações que o ser humano encarnado passa, né? Então a gente tem que tentar, durante a encarnação, progredir, melhorar, para que a gente não leve com a gente esse sofrimento, né, após o desencarne. O sofrimento, né? A gente tem esse mito, essa bagagem de entender que o sofrimento pode ser eterno. Mas o que é eterno é a nossa vida, né? Não o sofrimento. Se a gente conseguir, de alguma maneira, parar, se a gente conseguisse, de alguma maneira, parar ou voltar, regredir, a gente teria até a possibilidade de um sofrimento eterno, mas a gente sabe que a lei é de progresso, né? Como a gente lá no começo já falou e vocês já estudaram, né, na Casa do Caminho, ou, né, na doutrina espírita, melhor dizendo, né?
O progresso é inevitável. Para alguns demora um pouquinho mais, para outros se dá de uma forma mais rápida. Mas todos nós progrediremos, né? Fomos criados para atingir a perfeição relativa. Então, esse sofrimento ele nunca poderia passar pela nossa cabeça que ele seria eterno. Não é eterno. Ele dura o tempo necessário para que a gente melhore. Mas aí, olha só essa fotinho, que interessante. Cada um de nós já sabe, né? O quão teimoso nós podemos ser, né? E aí, a gente vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Se a gente conseguir logo entender, assimilar, passar pela provação, mesmo que às vezes dura, a gente vai conseguir superar mais rapidamente, né? É muito bom a gente traçar sempre um paralelo, né? Conseguir avaliar o que está ao nosso redor. Às vezes a gente reclama de uma unha encravada, de uma bobeira, né? Que pra gente, sim, dói. Não vou generalizar e dizer que as dores existem, dores maiores e dores menores, né? Quem está passando consegue avaliar. Mas a gente também consegue avaliar com o nosso raciocínio como existem dores maiores, no sentido de que são provas mais duras, né, a serem passadas, e que a gente pode, às vezes, amenizar essa prova, suportando essa prova com mais raciocínio, com maior estudo, com maior entendimento, né? E sempre tendo em mente que Deus ele é bom, ele é justo, né? E que é necessário o sofrimento, né? Vendo uma palestra de Haroldo Dutra, eu vi que ele relatou uma coisa cotidiana, né? Que para as pessoas que já têm filhos, né? Conseguem avaliar isso. É uma vacinação, por exemplo, né? Que às vezes a criança chora muito, tem muito medo da injeção. E aí, às vezes, o responsável ele precisa segurar essa criança, precisa fazer com que ela tome essa vacina. Momentaneamente vai ser um momento de dor física, de dor moral, né? Que às vezes a gente não entende. Mas nós somos assim, nós estamos aqui ainda como crianças, às vezes, nessa encarnação e não conseguimos entender o bem que Deus quer para nós, né? O bem maior que está por trás dessa prova que a gente pode estar passando, desse sofrimento que a gente pode estar passando. Então, às vezes, gente, basta confiar em Deus, né? É necessário que a gente dê esse passo na fé, que a gente confie em Deus, segure na mão de Deus e se tiver muito difícil, pegue uma palavra da doutrina espírita, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, leia coisas boas, que essa provação ela vai passar, né? As coisas passam, às vezes demora um pouquinho e para quem está no meio desse problemão todo, pode parecer uma eternidade, mas vai passar, nós vamos conseguir, né? E quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que valeu a pena, que foi necessário para a gente se melhorar e progredir e chegar a um momento na nossa vida que a gente vai conseguir, né, entender que o tempo ele é relativo, né? Como eu falei ali um pouquinho antes, uma encarnação longa para a gente, que pode durar em torno de 100 anos, ela é muito pouco frente à nossa vida que é eterna. E o que é eterno é a nossa vida, é o espírito. Nós somos imortais, espíritos imortais. E essa provação, quando ela chega ao fim, que nós conquistamos isso, né? Essa melhoria para nós, isso é o prêmio, né? O bônus que vem disso tudo. Deus, ele deseja o bem de todas as criaturas, todos nós, todas as suas criaturas, né? E para isso, a gente vai ter que entender o passo a passo, que se inicia com o arrependimento, né? Com o entendimento da falta que nós mesmos cometemos e com a iniciativa de se colocar à disposição para reparação. Tá bom, gente? E aí vem a última pergunta, que é a pergunta 1009. A nossa consciência é a chave. A nossa consciência é a chave, a nossa razão é a chave, né? A nossa inteligência é a chave para que a gente consiga entender que os nossos erros, o momento, nós estamos em um momento de erro.
né? Cada um de nós, nas nossas individualidades, passando por essa ou por aquela situação X que cada um de nós sabe, mas a chave está dentro de nós. Deus, ele olha para a nossa vida de dentro de nós, né? Deus, ele conhece a cada um de nós e nos dá os mecanismos para a gente passar por essas dificuldades e até de maneira mais tranquila do que poderia ser. Então a gente tem sempre ter esse olhar otimista, fortalecer a nossa paz interior, fortalecer o nosso ser interior, para que essas penas e essas provas elas passem e que a gente consiga aprender com isso tudo, tá bom? Então se mantenham ligados, amparados, sempre com os mentores espirituais de vocês, seus anjos da guarda. Saibam que nós estamos com muita saudade, meninos. Se mantenham firmes, logo logo nós estaremos de volta à Casa do Caminho, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo estudo.